Qual seria o tema principal da Bíblia? Bem, são várias as possibilidades, mas será que haveria um tema principal? Nós acreditamos que sim. Diríamos ainda que pode haver um tema principal diferente, um para o Antigo e outro para o Novo Testamento. Muitos autores e estudiosos da Bíblia concordam que um tema-chave para compreendermos o Antigo Testamento é a aliança de Deus com o seu povo. Mas o que isso significa afinal? Nosso tema neste vídeo é sobre o significado da aliança no Antigo Testamento. Fique conosco! Aqui no canal você encontrará outros vídeos que ajudam a compor uma visão mais abrangente das Escrituras. O nosso objetivo consiste sempre em auxiliar nisso. A Bíblia conta uma grande história. Ela não é uma colcha de retalhos em que cada pedacinho de cores não tem relação com o outro. No vídeo O que significa o arco-íris, vimos que Deus estabelece uma aliança com Noé. Já no vídeo sobre o significado da bênção, vimos como Deus abençoa e estabelece uma aliança com Abraão. Já o vídeo sobre o significado de Israel apresenta, entre outras coisas, a aliança de Deus com todo um povo. Portanto, como este tema da aliança já apareceu algumas vezes, nós decidimos também fazer um vídeo agora especificamente sobre ele. O tema da aliança aparece repetidas vezes já no livro de Gênesis, porque trata-se do tema principal de todo o Antigo Testamento. Eu tenho certeza que você já ouviu diversas vezes a referência à velha aliança, antiga aliança, também já escutou referências sobre a nova aliança, mas você já parou para pensar no seu significado? Onde ou quando você escutou uma referência à nova aliança da última vez? Se não foi lendo a Bíblia, muito provavelmente tenha sido quando você participou da Santa Ceia em sua igreja. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Para que Jesus pudesse falar de uma nova aliança, é porque havia uma aliança anterior, mais antiga. As coisas não começam no Novo Testamento. Deus inicia o seu plano de redenção muito antes, como está registrado no Antigo Testamento. Por isso, o Antigo Testamento é também importante para que tenhamos uma visão abrangente daquilo que Deus realizou na história. Ele inicia a missão de redimir a sua criação de forma mais clara com a formação do povo de Israel. Povo este que inicia com o chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Vejam que está presente aqui uma aliança. Existe algo a partir da ação de Deus e também algo que se espera de uma ação humana. A promessa e chamado à obediência. Da parte de Deus, ele escolhe Abraão. Ele chama Abraão. Ele dá uma ordem a Abraão. E finalmente Deus faz uma promessa a Abraão. Você se cansou da gente aqui repetindo esse texto de Gênesis 12? Quer outro texto? Vamos ver mais adiante, logo depois de Deus prover o cordeiro lá no sacrifício onde deveria ser sacrificado Isaque, filho de Abraão. Então Deus providencia o cordeiro e diz o seguinte: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. O que já ficou claro para nós é que a iniciativa é de Deus. Tudo é graça divina. Ele é quem toma a iniciativa e fornece o cordeiro para o sacrifício. Deus é aquele que abençoa e promete. Uma aliança, porém, pressupõe sempre o outro lado, a contrapartida. Uma aliança se faz com o outro. Se você é casado e tem uma aliança no dedo, é isto que ela representa. Você está comprometido com outra pessoa.
Da mesma forma, você sabe que esta outra pessoa está comprometida contigo. Fica muito claro em Gênesis que Deus parece condicionar a bênção à obediência de Abraão. Abraão precisaria se levantar, arrumar as suas coisas e partir. Precisava confiar naquele que lhe estava chamando, precisava crer na promessa divina. E, consequentemente, ser uma bênção para as nações dependerá, então, da obediência anterior, escutar, obedecer, sair, seguir rumo àquilo que a ordem de Deus pede. O teólogo Christopher Wright resume isso com as seguintes palavras: sem partida não há bênção. Grosso modo, se Abraão não tivesse levantado e partido para Canaã, a história teria terminado ali mesmo. Ou isso, ou a história humana seguiria numa reciclagem interminável do destino da cidade de Babel. Com esse fim prematuro, a Bíblia seria um livro muito fino, realmente. Você já imaginou uma Bíblia que terminasse em Gênesis 12, versículo 4? Só que, ali, em vez de lermos que partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, leríamos algo do tipo: Abraão, porém, resolveu ficar em casa, ficar na casa dos pais. Fim. Felizmente não foi o final da história ali. Outro detalhe importante é ressaltar a graça de Deus aqui. Falar da obediência de Abraão nada tem a ver com algum tipo de mérito ou de salvação pelas obras. Vejamos o que entende o apóstolo Paulo a este respeito. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Tem muita coisa aqui nesta breve passagem que nós poderíamos explorar. Quero destacar que o acento, a ênfase na fé e não nas obras de Abraão. Deus não escolhe Abraão porque Abraão é justo, mas sua fé e obediência é que o justificam. E a partir daí, dessa aliança, as nações da terra serão abençoadas. É como se Deus incorporasse a obediência de Abraão na sua promessa de abençoar a todas as nações do mundo. Este é um tema recorrente no Novo Testamento, tanto em Paulo quanto em Tiago e também em Hebreus. Resumindo isso aí, no Antigo Testamento nós encontramos a aliança de Deus com um povo, o povo de Israel. Essa aliança consistia em bênção e promessa da parte de Deus e em obediência por parte das pessoas, o povo de Deus. Os descendentes de Abraão já são uma grande nação quando Deus os conduz para fora do Egito. Este impressionante relato que nós encontramos no livro do Êxodo passa pela renovação e confirmação da aliança de Deus com o seu povo. Moisés está no Monte Sinai, recebendo instruções de Deus. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Esta é uma reafirmação que se encontra antes de Deus entregar as tábuas da lei, os 10 mandamentos, para Moisés. Quando Deus diz que Israel seria um reino de sacerdotes, o que isso significa? O sacerdote era aquele que exercia um papel intermediário entre Deus e o povo. Era a função dos sacerdotes ensinar a lei de Deus, e também realizar os sacrifícios. Assim, o povo de Deus, o povo de Israel, também chamado de o povo da aliança, tem o papel de representar a Deus entre as nações da terra. Uma coisa que geralmente se entende de forma equivocada aqui é que estaríamos falando de uma aliança das obras. Mas vejam, não é isso. Em nenhum momento Deus diz que se Abraão e o povo obedecerem, eles serão salvos. Não é nada disso.
O que é dito não é que a salvação ou a bênção de Deus dependeriam da obediência. O que vem com a obediência é a missão. A obediência não é uma condição para a salvação, mas para a missão, ou seja, ser, enquanto povo, uma bênção para as demais nações da terra. Mas isso já é assunto para um outro momento. Importa aqui compreendermos a aliança que Deus firmou a partir de Abraão com um povo agraciado, abençoado por Deus e que, a partir da sua obediência, seria uma bênção, revelando Deus ao mundo. A grande pergunta para finalizar é a seguinte: o povo conseguiu viver segundo os padrões de Deus? O povo viveu em obediência a Deus, conforme os 10 mandamentos? Em outras palavras, o povo de Israel conseguiu permanecer fiel à aliança? Não, eles não conseguiram. Os profetas repetidas vezes denunciaram esta infidelidade de Israel. Por isso, Deus, em sua infinita graça, estabelece uma nova aliança. Jesus, o Messias, vem para cumprir aquilo que o povo de Israel foi incapaz de cumprir. O sim da aliança de Deus precisava de um sim na terra, um sim onde definitivamente todas as promessas se cumprem. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. A cada vez que celebramos a ceia do Senhor, somos fortalecidos na certeza de que uma nova aliança em Cristo Jesus, o sim de Deus ao mundo e pelo mundo, se fez real. Um abraço para você, que Deus te abençoe e seja você uma bênção.